Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está ouvindo, vai começar a ouvir, esta mensagem aqui. O episódio de hoje é da nossa série A Eclésia, Igreja do Senhor Jesus, de Jesus Cristo, ok? Então hoje nós estamos no episódio número 11, que a gente vai ver aqui o avanço da igreja lá no século I. Então, o que ocorre? À medida em que os cristãos eles saíram de Jerusalém, se espalhando o evangelho de Jesus Cristo por outras regiões, chegaram também à Antioquia da Síria, e ali uma outra expressão da Igreja de Jesus foi organizada. E no capítulo 13 do livro de Atos, nós podemos ver a comunidade ali reunida em Antioquia e a presença do Espírito Santo dirigindo nas decisões. Então diz assim a palavra, Atos capítulo 13, versos de 1 a 5. A comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes e Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando, enquanto esperavam por orientação. E o Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram. Naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Guiados pelo Espírito Santo, na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e pegaram um navio para Chipre. A primeira coisa que fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. Bem, mais uma vez eu quero explicar que eu tenho lido aqui as passagens bíblicas usando a versão da Bíblia A Mensagem, a versão A Mensagem, da Bíblia Sagrada, ok? Bem, então a gente vê o seguinte, o livro de Atos, ele vai e continua depois narrando, depois daqui, continua narrando as viagens de Saulo, ou Paulo, vou falar Paulo de agora em diante, e Barnabé, Eles prosseguiram anunciando o evangelho de Jesus em diversas sinagogas. Os sinais e maravilhas eram realizados pelo Espírito Santo através deles. Muitas muitas pessoas se convertiam ao evangelho, tanto judeus quanto não judeus, os não judeus que iam às sinagogas, Mas o foco então de Paulo continuava sendo os judeus. Por isso, nas diversas cidades, ele sempre procurava o quê? As sinagogas, E percorria as sinagogas para pregar, anunciar o evangelho de Jesus, anunciar que Jesus era o Messias, de que eles tanto aguardavam. Porém, no capítulo 18, nós vemos aqui uma mudança nos planos de Paulo. Então a gente vai ver a partir do verso 5, que diz o seguinte: quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles entravam em discórdia e o contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, Paulo, por fim, se cansou deles e desistiu. Façam como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante, vou dedicar meu tempo às outras nações. Então, a partir desse dia, Paulo entendeu. Eu não vou mais ficar perdendo tempo indo nas sinagogas, mas eu vou aos gentios. E realmente a vontade de Deus era que o evangelho não ficasse somente entre os judeus, A gente já viu que
a igreja foi dispersa. Para quê? Justamente para que o evangelho chegasse a todos os povos. Essa foi a promessa desde o início, lá quando Deus fez a promessa para Abraão, dizendo que a partir dele, todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados. E os judeus daquela época não compreendiam isso. Estavam fechados ali num individualismo, né? Não individualismo, mas num etnocentrismo, essa é a palavra mais correta, né? Etnocentrismo, achando que só eles é que tinham direito à salvação e quem se convertesse ao judaísmo, né? Mas a palavra não era aí, não foi isso que os profetas pregaram, né? Os profetas pregaram que o evangelho começaria ali entre eles, mas Jesus não veio somente para eles, ele veio para todo mundo, todos aqueles que creem no evangelho. Então, o segredo está onde? Na fé em Jesus, né? Na fé nos ensinamentos de Jesus, na fé em Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, né? O único acesso ao Pai é Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a verdade. Só que eles não compreendiam e relutavam muito, e Paulo estava achando ali que ele estava perdendo tempo. Então ele afirmou, a partir de agora eu vou aos não-judeus, né? Aos gentios, pessoas de outras nacionalidades. E os judeus, eles incitavam muito contra Paulo, né? Mas ele seguia firme, e Deus sempre o livrava de muitas armadilhas que eram feitas até para matar Paulo. Então, além de Corinto, né, ele seguiu a Éfeso, permaneceu ali por 2 anos, depois retornou às províncias da Macedônia, da Acaia e em diversas outras, né, cumprindo sua missão de evangelizar os gentios, ou seja, os não-judeus. E isso passaram-se anos. De volta a Jerusalém, ele foi recebido amorosamente pelos irmãos, mas ele já sabia que não seria fácil a estada dele ali. O Espírito Santo já havia revelado, né? Porém, Paulo sabia que tudo estava dentro dos planos de Deus segundo o propósito do seu chamado apostólico. E de fato, um dia enquanto ele estava ali no templo, né, em Jerusalém, ele foi reconhecido por alguns judeus lá de Éfeso que estavam ali naquele dia, mas que tinham visto ele lá em Éfeso e começaram a acusá-lo de estar propagando mentiras, né, sobre a religião dele, sobre eles, pelo mundo inteiro. E aí causaram uma tremenda balbúrdia no lugar. A cidade ficou em alvoroço e logo se espalhou a notícia de que havia um motim ali na cidade de Jerusalém. Os soldados de César, evidentemente, foram acionados para ver o que estava acontecendo e tomar alguma providência. Imediatamente, o que eles fizeram? Prenderam Paulo, porque viram que ele era o foco ali, né, de toda aquela confusão, e levaram ele até a fortaleza, Antônio. E daí em diante, Paulo foi levado às autoridades, continuava sendo fortemente ameaçado pelos judeus, né, que as autoridades ali de Roma tiveram que protegê-lo até para que o povo não inchasse, não avançasse, né, sobre Paulo e o matasse. E ele foi então levado ao governador também, o governador Félix. Depois foi levado a Roma e lá ele ficou preso, né, permaneceu preso em uma casa em que ele mesmo havia alugado. E lá ele recebia muitas visitas, não se cansava de ensinar sobre o reino de Deus, de explicar tudo a respeito de Jesus Cristo, e muita gente ia até lá procurar Paulo para ouvir sobre o evangelho, para aprender, e saíam de lá maravilhados, alegres, firmes, e a igreja com isso foi crescendo cada vez mais, né? A porta da casa de Paulo estava sempre aberta, embora vigiada por guardas, mas eles viam que Paulo não causava ali nenhum perigo, pelo menos
naquele momento. Depois, mais tarde, aconteceu quando Nero foi governador, foi o imperador, aliás, né, de Roma, e incendiou Roma e culpou Pedro, e aí culpou Paulo, né, e a igreja, e enfim. E Paulo acabou sendo martirizado. Mas ele cumpriu, né, cumpriu a sua missão até o fim, né, como ele mesmo disse em uma das suas cartas, né, acabei a carreira, né, e guardei a fé. Paulo também, ele escreveu muitas cartas, né? Cartas às igrejas que foram instituídas nas diversas províncias por onde ele passou, anunciando o Evangelho de Jesus, né? Cartas essas que são preciosas para nós até hoje, né? Porque elas constam na Bíblia, na palavra viva, que é viva e eficaz. Então, Paulo escreveu essas cartas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ensinou, explicou muitas e muitas coisas a respeito do Evangelho de Jesus, que nós aprendemos e ficamos assim maravilhados e somos grandemente abençoados, né, com o conhecimento de Deus. E é isso, realmente aqui eu quero dizer que eu fiz assim um breve resumo da história da igreja primitiva, né? Mas eu quero encorajar você a ler completamente o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Lá você vai encontrar detalhadamente fatos maravilhosos que aconteceram por intermédio dos apóstolos e da igreja como um todo, né? Quantos sinais e maravilhas, quantos livramentos milagrosos, a fim de que o evangelho se expandisse pelo mundo conhecido, né, daquela época. E leia também as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, João e Judas, né, que estão no Novo Testamento, onde os ensinamentos deixados por Jesus também são explicados por esses apóstolos, né, inspirados todos eles pelo Espírito Santo de Deus. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, bem resumido. No próximo episódio eu pretendo terminar essa série trazendo uma síntese da expressão da igreja desde o século II, né, até os dias de hoje, né, século XXI. Então, 21 séculos aí da igreja de Jesus se expressando na terra, no mundo. Nada derruba essa igreja, nada. Por mais tentativas que houveram da parte do inimigo de Deus, ela não é destruída, porque ela é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, sua igreja é o corpo, e ela se expressa e vai continuar se expressando até quando Jesus voltar, né? Até quando então chegar a plenitude dos tempos e Jesus vai então arrebatar a sua igreja, que essa é a promessa. Se você ainda não pertence à igreja de Jesus, eu deixo mais uma vez o convite. Não espere mais não espera mais, porque olha, são 21 séculos de igreja, mas não sabemos até quando, né? Quando ocorrerá o arrebatamento? A gente não sabe, a gente sabe que vai acontecer, porque Jesus mesmo disse, só nós não sabemos exatamente quando, mas temos muitos sinais, né? A palavra de Deus nos deixou muitos sinais que a gente pode olhar, observar com discernimento, né? Pedindo o discernimento de Deus, do Espírito Santo de Deus, para a gente ver. Tá próximo. Tá próximo o dia em que a igreja vai terminar o seu trabalho aqui na Terra, né? Mas enfim, se você ainda não pertence, ainda dá tempo, se entrega a sua vida a Jesus, né? Esse é o primeiro passo. Arrepende-se dos seus pecados. Procura uma igreja, uma expressão da igreja de Cristo que realmente prega a palavra, né? Peça a Deus mesmo para te direcionar aonde você deve ir, a qual comunidade você deve participar. E aí é com Ele, né? Com Ele e você, né? Ele guiando a sua vida, dirigindo e fazendo, né, com que o propósito dele para você se cumpra em toda a sua vida.
Deus te abençoe e até o próximo episódio.